Ah, você foi, emagreceu? Emagreceu? Não, vou começar hoje. Ah, vai começar. Ai, nossa. Ela tá atendendo normal? Tá, normal. Ah, eu preciso uma hora ir lá também. Mas eu Ai, preciso pegar o pedido antes, né? não, tô pagando. Não fui atrás não, porque alguém me disse que Quanto eu que ela tô tá cobrando? 150. Mas aí tem direito a um É. retorno, né? Ah, não, eu preciso porque tô gastando.
Bom dia, gente. Tô esperando o pessoal entrar aí, né? Tô fazendo a chamada. Enquanto isso, vamos ver se entra mais alguém. Eu vou compartilhando os slides. Eu vou terminar, então, que eu tinha começado com vocês a parte de genética, né? A última aula que estava separada da apostila 4, que é sobre a linkage. Aí, como não deu tempo de fazer nenhum exercício, eu separei acho que uns 3 exercícios ali da apostila para a gente fazer junto, para eu poder estar mostrando como é que é o raciocínio, tá bom? Então, eu vou retomar um pouquinho, porque a semana passada vocês tiveram folga, né, por causa do simulado, então eu vou retomar para a gente rever o conteúdo rapidinho, e aí eu encerro fazendo os exercícios, e aí a gente começa então hoje a 5, tá bom? A apostila 5. Então eu vou compartilhar o slide aí, e às vezes entra mais alguém, né? Então, aqui, ó, é o título da aula, né? Ele chama Lei de Morgan, ou linkage, né? Ou ligação fatorial. A gente chamava, quando a gente viu a meiose, de crossing over, que eu falei que é a mesma coisa, né? Então, é a Frontier da apostila 4, é a aula 8, tá? Só para vocês se localizarem aí. Então, o que que a gente precisa lembrar? Que os cromossomos, ó, eles estão em cromossomos, os genes estão em cromossomos homólogos. Então, aqui eu representei um par de cromossomo homólogo, o gene azão Bzão e o gene azinho Bzinho, certo? E aí, pode acontecer 3 coisas, só para a gente lembrar aí. Pode acontecer segregação independente. Quando a segregação é independente, o que, que vai acontecer? Aí a célula vai se dividir, né? Ela vai duplicar o material genético, ó. Então, o Azão, Bzão se duplica, o Azinho, Bzinho se duplica. Então, vai ficar lá, Azão, Bzão, Azão, Bzão. Como ele se duplicou, né? Porque a célula vai se dividir, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, que também se duplicou. Então, é como se eu tivesse aí as 4 cromátidas aí nos cromossomos duplicados. Aí, o que, que eu vou acontecer se for segregação independente, que é aquela de segunda lei de Mendel? Então, é como se o indivíduo fosse Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu represento assim, tá? Então, é aquele que a gente faz. Eu combino Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Tá? Então, isso é segregação independente. No caso, os gametas que vão se formar, então, Azão, Bzão, tá? E Azinho, Bzinho. 25% cada um. Não, desculpa, aqui, né? 50, né? Aqui no caso eu representei a duplicação, então seria 25, 25, 25, 25 na segregação independente. Caso, deixa eu só anotar, Vitória. Caso não tenha crossing over, então aí na segregação independente 25, 25, a canetinha é difícil de escrever, né? 25, 25. A segregação, ela nem vem nessa aula. É porque, como a gente já viu, eu estou representando a porcentagem de gametas. Então, se for segregação independente, a gente fala em 25% cada um. Pode acontecer de não ser segregação independente, aí não tem crossing over. Aí vai formar, então, 50% dos gametas azão, bezão e 50% azinho, bezinho. Não vai ser o padrão 25, 25, 25, 25. Então, vai ter uma porcentagem de 50 e 50. Quando é 50 e 50, é porque não teve crossing over. E pode ter o crossing over, que é o que a aula de hoje está mostrando. Se tiver o crossing over, o que, que vai acontecer então? Ó, o azão, bezão, que se duplicou,
o Azinho, Bzinho que se duplicou também. Por isso que eu tô repetindo ele, ó. Só que aí, o que vai acontecer? Esse aqui e esse, eles vão ser chamados de parentais, porque eles não vão sofrer crossing over. Mas esses dois vão. Aí eles fazem aquela troca, né? O quiasma. Então, o azão vai combinar com... Aqui, peraí. Azão, bezão, azinho, bezinho. Então, vai ficar azão, bezão, azão, bezinho. Azinho, bezão, azinho, bezinho. E esses dois aqui são chamados de recombinantes. Então, teve crossing over. Então, quais os gametas formados? Azão, bezão, que tá aqui. Azão, bezinho, porque fez o crossing over. Eles combinaram aqui. Azão, bezinho. Azinho, bezão, que fez crossing over. E o azinho, bezinho, que não fez crossing over. E aí, como é que era a porcentagem? Lembra? Depende da distância dos genes. Vou dar um exemplo aqui. A chance de permuta entre os genes A e B é 20%, porque eles estão numa distância de 20 unidades de Morgan, que foi Morgan que definiu essas distâncias genéticas. Então, se eles estão distantes 20 unidades de Morgan, então eu vou dividir 20 por 2. Então, os recombinantes 10% aqui, 10% aqui. Sobra 80, né? De 100%. Então, 40% azão, bezão, 40% azinho, bezinho. Então, é só para lembrar que se for segregação independente, vai dar igualzinho. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Só que 25, 25, 25, 25. Se não tiver segregação independente, vai dar 50% azão, bezão, 50% azinho, bezinho. E se tiver segregação independente, a porcentagem vai variar, certo? Então, é só para a gente se localizar aí e lembrar. Então, a porcentagem varia de acordo com a distância entre os genes. Até eu falei uma informação importante. Se os dois genes estiverem muito perto, não tem jeito de ter crossing over, porque não tem como fazer o quiasma. Aí não tem crossing over, certo? Então, isso aqui a gente já tinha visto. Aqui está falando da distância dos genes, aqui está mostrando que o crossing over, então, é quando faz o quiasma e troca pedaços, certo? E aí, então, na segregação independente, você teria aquele azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, de 25% cada um. Se for ligação completa, não teve crossing over. Então, 50% e 50% cada um. E se for ligação incompleta, vai ter crossing over e a porcentagem varia de acordo com a distância entre os genes. Deixa eu marcar o Otávio aqui, gente. Aí, até aqui a gente viu, né? Aqui eu fiz, então, que os que sofrem crossing over são chamados de recombinantes e os que não sofrem são chamados de parentais, certo? E aqui, ó, eu tirei da apostila de vocês, certo? Os exemplos. Então, porque faltaram dois termos para a gente falar. Então, quando o gene, ó, é azão, bezão, azinho, bezinho, eu represento, então, posso representar assim, ó, azão, bezão, azinho, bezinho, mostrando que o azão, bezão tá num cromossomo e o azinho, bezinho tá no outro, tá? Ou assim, azão, bezão, azinho, bezinho. É a mesma coisa, porque vai aparecer nos exercícios, por isso que eu tô falando para vocês, tá? Aqui também tem essa figura na apostila, tá? Mostrando, então, que o azão, bezão e o azinho, bezinho vai sofrer crossing over. Então, aqui vai formar os gametas azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, sendo que os gametas azão, bezinho e azinho, bezão são os recombinantes. E aqui, então, eu pus o exemplo, ó. Qual a chance, né? Um exemplo, analisando o indivíduo com genótipo azão, bezão, azinho, bezinho, que é esse aqui, ó, que formou 4 tipos de gametas, ao serem contados os gametas, observe as seguintes porcentagens. Então, a chance de recombinação aqui nesse caso, a chance de recombinação, eu tenho que pegar aí os recombinantes, é 20%. Então, se foi 20%, os recombinantes ficou 10 e 10, 40 e 40. Então, isso vai depender da distância dos genes, a porcentagem, tá?
Aqui tá mostrando na apostila de vocês o que eu falei, ó, eu tirei só para vocês verem que se for 50 e 50%, a ligação é chamada de completa, não tem crossing over, tá? E os dois termos que ficaram sem falar foram esses dois aqui, ó. A ligação, o crossing over, né? Permuta, que a gente vai ver, ela pode ser do tipo cis ou do tipo trans. Que isso, Ana? A figura, olha a diferença da figura. Se ela for do tipo cis, você tem no mesmo cromossomo os genes dominantes e no outro os genes recessivos. Então, ó, vou escrever aqui, ó. O que é cis? Um cromossomo, você vai ter os genes dominantes, a cis. E no outro cromossomo, você vai ter os genes recessivos. Isso é permuta cis. O que é permuta trans? Ó a diferença, ó. O Luiz Felipe já tava, né? Tava. Só para eu não anotar duas vezes. Aí, o que é a trans, ó? Azão bezinho. Aqui era azão bezão. Azão bezinho, azinho bezão. Aí você não tem dominante com dominante, ó. Dominante com dominante, recessivo com recessivo. Um gene é dominante, o outro é recessivo. Aqui um gene é recessivo e o outro é dominante. Então, na trans, em cada cromossomo, você vai ter um dominante e um recessivo. Certo? Então, vai mudar um pouquinho. Por que vai mudar um pouquinho? Essa aqui é a básica que a gente fez, tá? A básica que a gente fez, azão, bezão, azinho, bezinho, é a cis, que eu mostrei lá atrás. Então, toda vez que for cis, vai dar azão, bezão, azinho, bezão, azinho, bezinho e, desculpa, azinho, bezão, azão, bezinho, azão, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, o que acontece? Esses dois aqui, no caso básico, esse e esse vão ser os recombinantes, certo? Que aí vai ter crossing over, eles vão cruzar, então eles vão ser os recombinantes. Quando é do tipo trans, vai ser assim, ó, o que vai acontecer? Você vai ter os genes, ó, aí o azão bezinho, que é o primeiro aqui, ó, ele vai ser o parental. E quem vai ser o recombinante? O azão bezão e o azinho bezinho, que vai ser o recombinante. E aí eu vou manter aqui, ó, o azinho bezão é o parental. Então os recombinantes mudam, tá vendo? Só tem esse detalhe. Então, aqui o recombinante é o azão bezinho e o azinho bezão. E quando você tem o tipo trans, quem vai ser os recombinantes? O azão bezão e o azinho bezinho. Isso é importante, tá? Porque na hora de fazer o exercício, vai dar diferença na porcentagem se ele falar tipo trans e tipo cis, certo? Então, perceba que a cis, que você tem dominante com dominante, recessivo com recessivo, os que estão na figura são os parentais, entendeu? O azinho, bezinho, o azinho, bezão são os parentais. E aí os recombinantes vão ser o contrário. Então aqui quando fizer o crossing over vai juntar o azão com bezinho, o azinho com bezão, porque vai fazer a troca. E aqui é o contrário, ó, quando fizer a troca vai ficar azão, bezão, azinho, bezinho. Então, os recombinantes mudam um pouquinho. Então, tipo cis e tipo trans. Isso pode aparecer nos exercícios. E vai aparecer, porque tem um exemplo que eu coloquei, tá? Então, só para a gente entender, ó. Esse exercício aqui, ele fala que... Eu preciso só baixar aqui, que a minha barrinha fica em cima e eu não enxergo, ó. O indivíduo com genótipo azão, bezão, azinho, bezinho. O que significa isso, gente? Se ele é azão, bezão, azinho, bezinho, é porque você tem o cromossomo com o gene azão, bezão em um e azinho, bezinho no outro,
É isso que ele está mostrando aqui, ó. Então, olhando na figura anterior, ó, opa, aqui não adianta, né? Olhando na figura anterior, não vou apagar aí não, ó, mas Azão, Bzão, Azinho, Bzinho é do tipo cis. Então, é uma permuta normal aqui, tá? Então, ele é, agora eu vou ter que mudar, porque senão saiu fora. Então, ele tem o Azão e o Bzão em um cromossomo e o Azinho e o Bzinho em outro. Como é que você sabe, Ana, que é do tipo cis? Aqui nem tá pedindo isso, porque tá falando ali no enunciado, tá certo? Aí, então, o que ele pede, ó? Ele pede para o indivíduo com genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, que é isso aqui, em que a distância entre os genes é 20 unidades, irá produzir os seguintes gametas com as seguintes porcentagens. Então, a distância entre o gene A e B é 20 unidades. Então, a chance de permuta é 20%, certo? Mas vamos ver quais são os gametas, ó. Então, os gametas que ele vai produzir numa... Vocês estão me ouvindo? Porque falou que a conexão está instável. Estão ouvindo? Acho que não. Tá cortando? Aham, Tá cortando? aham. Normalizou? E agora? Acho que sim. Tá. Se tiver problema, liga o microfone e fala, Ana, pera aí que tá cortando muito. Aí eu paro um pouquinho e continuo, tá? Então, ó, azão, Bzão, azinho, bezinho. Então, vai ter crossing over. Quais os gametas que vão ser formados? Azão, Bzão, que vai manter o que está no cromossomo, ó, é o parental. Aí eu tenho que imaginar que eles vão fazer crossing over. Azão, Bzinho, esse é o recombinante. Azinho, Bzão, quando fez crossing over, que também é recombinante. E Azinho, Bzinho, que é o parental, que é o que vai manter aqui. Então, ele vai formar esses 4 tipos de gametas, certo? Aí, o que é a chance de permuta? É 20%, significa que esse aqui é 10 e esse aqui é 10. Concorda? 20 eu divido por 2. Então, 10% aqui e 10% o Azinho, Bzinho. Cada um 10%. 20, né? Sobrou 80, então aqui vai ser 40 e 40. 40% aqui e 40% aqui. Certo? Então, ali tá a porcentagem. Então, azão, bezão, 40%. Azinho, bezinho, 40%. Peraí, azinho, bezinho, 40%. Ele pôs primeiro os parentais. Aqui e aqui. 10% azinho, bezão e 10% azinho, bezinho. Certo? Então, a resposta é A. Então, esse aqui é o exercício mais básico. Se por acaso não fosse cis, fosse trans, que não tá falando isso, só para vocês associarem. Aí eu já tinha que pensar que o cromossomo ia ser azão, bezinho e azinho, bezão. É essa a diferença, tá? Mas aqui é manteve normal, porque lá no enunciado deu que é azão, bezão, azinho, bezinho, certo? Aqui, gente, parece muito complicado, mas na hora que você começa a fazer o exercício, você vê que não é, tá? Aqui também, deixa eu ler o enunciado primeiro. A frequência de recombinação entre os locos A e B, que é entre os genes, tá? É de 20%. Então, é a mesma raciocínio. Se o gene A e B é 20%, aí eu vou ter lá os genes recombinantes 10 e 10, tá? Qual o percentual esperado dos descendentes com genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho? Então, ele quer saber a porcentagem, né, de Azão, Bzão, Azinho, Bzinho a partir dos progenitores com genótipos mostrados na figura. Aí ele te deu uma figura, ó. Tá falando que vai cruzar o indivíduo Azão, Bzão com Azinho, Bzinho. Então, esse indivíduo aqui, tá bom? Ele tem os genes, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. E aí vai ser a permuta normal, porque é dominante com dominante, recessivo com recessivo. Então, o parental, ó, se é 20%, o parental é 40, que é o Azão, Bzão, e Azinho, Bzinho, 40. Aí os recombinantes,
Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, vai ser 10% cada um. Então, aqui eu pus a porcentagem dos gametas recombinantes e parentais. Só que cruzou com o indivíduo, ó, Azinho, Bzinho. Então, qual gameta que ele produz? Só Azinho e Bzinho, certo? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu combinei esse com esse. Então, vai ficar Azão, Azinho, Bzinho. Eu pus aqui. Como é o parental, 40%. Aí eu vou combinar esse aqui, ó. Azão, Azinho, Bzinho. Como é o recombinante? Azão, Azinho, Bzinho, 10%. Agora, olha esse aqui, ó. Azinho, Bzinho. Porque fala que eles cruzaram. Então, Azinho, Bzinho também é recombinante, 10%. Azinho, Bzinho é parental, 40%. E aí, o que ele pediu na figura, ó? Azão, Bzinho. Esse aqui é Azão, Bzinho, ó. Que é exatamente o que pediu lá. Ó, Azão, Azinho, Bzinho. Azão, Azinho, 40%. Esse aqui ficaria, ó, Azão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho. Eu pus os genes aqui só para vocês verem. O que ele pediu no problema? No problema, ele pediu a combinação Azão, ó, Azão, Azinho, que é essa aqui. Então, a resposta, 40%, tá? Depois, tem a gravação disponível, né, para vocês. Então, vai ter a resolução aí, mas tem que tentar fazer o exercício, porque senão parece que fica tudo complicado. E não é complicado, não, tá? Deixa eu limpar aqui, senão eu não consigo passar para o outro slide. Aí, aqui, ó, outro exercício, ó. Deixa eu diminuir aqui para eu poder ler. Os locos gênicos A e B se localizam em um mesmo cromossomo, havendo 18 unidades de Morgan de distância. Então, se ele está falando que é 18 unidades de Morgan de distância, a chance de permuta eu já sei que é 18%. Aí, então, o que vai acontecer? 9% para um recombinante e 9% para o outro. Então, eu já tenho que ter isso na cabeça, certo? Supondo que o cruzamento de um indivíduo duplo é o macho duplo heterozigoto. Então, o macho é Azão, Azinho, Bzinho. Foi cruzado com uma fêmea birrecessiva. A fêmea, ó, é Azinho, Azinho, Bzinho, porque ela é birrecessiva. Azinho, Bzinho, tá? Então, qual a porcentagem de Azão, Azinho? Então, o que eu coloquei aqui? O duplo heterozigoto, eu represento por Azão, Azinho, Bzinho. Então, ele vai ter aquela configuração lá, ó. Um cromossomo. Só que aqui ele fala o quê, ó? Peraí. Supondo que um indivíduo macho... aqui ele fala que é tipo trans, ó. Isso aqui é importante, ó. Porque quando ele fala que ele é Azão, Azinho, Bzinho, se ele é do tipo trans, eu pus a figura aqui para você relembrar de novo, ó, significa que ele tem o Azão e o Bzinho, e o Azinho e o Bzão. Então, o que vai acontecer? Os parentais vai ser o Azão, Bzinho e o Azinho, Bzão, que é o que eu tenho no cromossomo. E os recombinantes, que vai ser Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Tá vendo? Esses que são os recombinantes, porque a hora que faz o crossing over aqui, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Porque aqui falou que é do tipo trans, tá? Então, eu fiz o cruzamento. Então, se o indivíduo, aqui eu pus o genótipo dele, ó, parental, então, 18 para 100, é 82, né? Então, 41% e 41%, que é o parental, eu pus aqui, ó. E os recombinantes, então, 99. E aí, ele quer saber, então, qual a porcentagem de Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, tá? Então, eu vou combinar esses dois aqui, ó. Azão, Azinho, Bzinho. Ó, Azão, Azinho, Bzinho. É isso que ele quer, ó. Azão, Azinho, Bzinho. Como é o parental, então a porcentagem é 41%.
tá? Então, eu tenho que ver o descendente como é que ele pediu. Então, para dar azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, o indivíduo tem que ser, ó, azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Para dar azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, eu vou ter que combinar esse com esse. Ó, azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Porcentagem de 41%. Certo? Muito difícil? Parece, sempre parece, mas a hora que começa a fazer o exercício, vai clareando um pouquinho, tá? Aqui eu só tinha printado a chamada. Então, a gente termina aqui, tá? Que ficou faltando aí para pôr para vocês os exercícios. Então, agora fica por conta de vocês. Qualquer dúvida, qualquer exercício que tiver dúvida, faça como de costume. Manda um print no grupo ou no particular e eu resolvo o exercício, tá? É mais fácil vocês mandarem o print que vocês falarem, ah, é o exercício tal, 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 aí até eu abrir o positivo on, pegar e manda a foto já do exercício, certo? E aí, então, tem 10 minutinhos, mas dá tempo da gente começar a apostila 5, tá? Só para vocês se localizarem aí, ó, a sequência da apostila, ó, que eu acho que vocês já estão usando, né? Porque sempre eu que estou um pouquinho atrasada, mas tudo bem. Só para mostrar aqui para vocês a sequência. Na apostila 5, ó. Ó, na apostila 5, a aula 9 é evolução biológica. Continua a evolução, porque a gente viu lá na apostila 1, né? A origem da vida, depois Lamarck, Darwin, o darwinismo. Agora vem falar de especiação e algumas evidências da evolução, que é a aula 9 que a gente vai fazer hoje, tá? E aí, a partir da aula 10, ó, a gente começa a ver os sistemas digestório, respiratório, a gente vai rever isso, tá certo? Então, agora fica também uma parte bem tranquila aqui na frente B. Aí na frente C, a gente vai ver artrópode, continuação de animais, né? Artrópode, só artrópode na C. E na E continua, então, a genética, que aí a gente vai ver a parte de hemofilia e daltonismo, certo? Então, eu vou compartilhar o slide aqui, e aí da aula, e aí a gente já começa. Aí, eu tava achando o slide, tá? Então, veja só, o que que falta, só para a gente associar aí. Quando a gente viu a parte da evolução, então, o primeiro ser vivo, então, surgiu de reações químicas, que é a teoria mais aceita entre os gases da atmosfera primitiva, que é o hidrogênio, metano, amônia, toda aquela história, né? Aí, as descargas elétricas formaram as moléculas orgânicas, formou a proteína, aí foi tendo reação até formar a primeira célula. Ótimo. Aí, a ideia da evolução, de que a partir daquela célula, as coisas foram se modificando através dos bilhões de anos, né? E os seres foram evoluindo, tá? Então, vamos imaginar assim, a primeira célula era tipo uma bactéria, vamos dizer assim. Mesmo se a gente não pensasse, a partir da bactéria surgiram todos os seres, mas aquele ser vivo que surgiu era uma espécie. Como que surgiram novas espécies? Hoje a gente tem, gente, milhões de espécies aí, em termos de biodiversidade, né? Se não for bilhões, né? Porque tem muitas espécies que ainda não foram nem descobertas, que o homem vai estudando, vai descobrindo. Então, o que que a especiação vem mostrar pra gente? Como que se formam novas espécies?
Isso acontece hoje? Acontece, gente. Acho que há uns 3 anos atrás eu vi uma reportagem de que eles descobriram um mamífero novo na Austrália, uma espécie que não estava catalogada. Então, se descobre um mamífero, uma espécie nova, que tem variação, lembra, para ser da mesma espécie tem que cruzar e ter descendentes férteis. A partir do momento o ser vivo se parece um com o outro, mas não cruza, é porque não é da mesma espécie. Então, o que a especiação sugere? Como que novas espécies vão se formando ao longo do tempo? Tá? Então, isso é o termo especiação. Como que as espécies vão se formando, certo? Então, olha lá. Então, especiação é o nome dado ao processo, né, de surgimento de novas espécies a partir de um ancestral. Então, é bem aquela figura que cai muito no vestibular. Vamos imaginar assim, você tem um ancestral, a partir desse ancestral, então, vão surgindo novas espécies. A espécie 1, a espécie 2, a espécie 3, a espécie 4. À medida que o tempo vai passando, as características vão se modificando. É mais ou menos essa a ideia, tá? Aí tem aqui, né, a importância. Todas as espécies de seres vivos que conhecemos hoje foram geradas pelo processo de especiação. Então, segundo essa teoria, a partir de um ancestral comum, originou todas. Então, todos temos um parentesco. Quimicamente falando, a gente sabe que sim, né? E aqui, então, tem um pensamento de Darwin, né? Se me mostrarem um único ser vivo que não tem ancestral, minha teoria pode ser enterrada. Então, Darwin, através da teoria da evolução, ele acredita piamente que ao longo do tempo as mudanças vão acontecendo, vai tendo seleção natural, né? Aí o neodarwinismo falou que vai tendo mutação, vai tendo deriva genética, recombinação gênica e as espécies vão se modificando, né, ao longo do tempo. Por isso que vai evoluindo. E além de evoluir, vão surgindo novas espécies. Então, aqui a gente já está associando, então, os conceitos. Então, ó, o que é uma espécie? Então, é aquele conceito. Para ser da mesma espécie, os seres vivos têm que ser semelhantes e, mais que isso, cruzar e ter descendentes férteis, certo? E a especiação, então, sugere que se surgiu uma nova espécie, tem 2 espécies, elas vieram de um ancestral comum, certo? Então, aqui é o conceito de raça ou subespécie, né? Os cachorros são todos da mesma espécie, por isso que eles cruzam e têm descendentes férteis. O que muda aí é a raça ou a subespécie, né? E como que surge uma nova espécie? Como que surge uma nova espécie, certo? Então, eles sugerem aí, ó, 2 pensamentos, tá? Que pode aparecer aí no exercício. Tem um tipo de especiação que eles chamam de especiação alopátrica. E tem uma que chama simpátrica, tá? Aqui tem um meio termo, mas é o que vai aparecer aí na apostila de vocês. Alopátrica e simpátrica. O que significa isso? Isso significa que para surgir novas espécies pode acontecer de 2 formas. A alopátrica cita que tem que ter isolamento geográfico. E a simpátrica fala que não. Então, vamos entender o que é isso primeiro, que eu tenho 2 minutos, mas acho que dá para eu explicar o que é o isolamento geográfico. Ó. Vamos imaginar uma população aqui. As bolinhas representam os indivíduos da população. Todos vivendo bem, se alimentando, se reproduzindo. De repente, acontece alguma mudança no ambiente que separa essa população em 2. Isso é isolamento geográfico. O que pode ser? Pode ser uma cadeia de montanhas, pode ser um vale, pode ser um rio. Ó, esse monte de queimada aí, queima a mata, metade fica de um lado, metade do outro. A pista, a estrada, divide a mata em 2. Você tem um fragmento de mata de um lado do outro. Então, isolamento geográfico, isso eu estou falando de ação humana, mas pode ser natural. Então, o movimento de placas tectônicas, uma cadeia de montanha, um lago, isso é isolamento geográfico. Então, com o isolamento geográfico, tudo que vai acontecer aqui vai ser diferente daqui. Então, aqui vai ter seleção natural, mutação, fluxo gênico diferente daqui. Com o tempo, aqui eu vou ter uma espécie, aqui eu vou ter outra. Isso é a especiação alopátrica com isolamento geográfico. E a simpática, ela fala que não precisa ter isolamento geográfico, que você vai ter um ancestral, aí com o tempo vai acontecendo naturalmente mudanças nos indivíduos a ponto de formar 2 espécies, tá? Então vai cair a reunião, eu vou parar aqui,
tá? Por quê? Porque depois a gente continua que não vai dar tempo de eu detalhar muito, certo? E aí a gente continua, então, 20 para as 11, né? Eu chamo vocês de novo, tá bom? Ana, você já manda o PDF? Eu vou mandar, tá? Aí vocês vão anotando aí no caderno, tá? Obrigada. Tchau, até daqui a pouco.